Amém. Nós vamos dar início a essa live de hoje com o tema O Preço da Restauração. O texto que nós estaremos lendo se encontra em Neemias capítulo 4, a partir do versículo 9, nós vamos estar lendo alguns versículos da Palavra de Deus. O texto está em Neemias capítulo 4, a partir do versículo 9, até o versículo de número 22. Aos irmãos que estão chegando agora, estaremos fazendo a live com o tema O Preço da Restauração. O texto se encontra em Neemias capítulo 4, a partir do versículo 9. Nós vamos ler até o versículo de número 22 e nós vamos meditar de forma breve nesse texto, no nome bendito de Jesus. Aleluia. Aqui mais alguns instantes nós já vamos estar iniciando, só aguardando completar às 19h30, já deve estar quase chegando no horário das 19h30, e nós estaremos já orando ao nosso Deus e dar início a essa live e a meditação dessa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Muito bem, já deu o nosso tempo. A todos que já estão conectados, a paz do Senhor Jesus. Espero em Deus que o Senhor venha abençoar o seu coração, venha trazer graça sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor venha te alcançar aí onde você se encontra, trazendo esperança, trazendo vigor, trazendo sabedoria, né? Diante de toda a realidade que cada um na sua particularidade tem vivido. Mas a palavra do Senhor, ela é rica e poderosa para agir na sua causa, nas suas circunstâncias, na sua vida, de maneira totalmente pessoal. Embora ela seja uma palavra, ela alcança centenas e centenas de pessoas. A mesma palavra, dentro da necessidade ou a realidade de cada um. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Se você que quer acompanhar o texto no qual nós vamos estar meditando, usando como base nessa noite, o texto se encontra em Neemias capítulo 4, a partir do versículo 9, e após a oração nós já estaremos lendo e meditando na palavra do nosso Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, buscamos a direção do Teu Espírito Santo, o entendimento do Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, seja revelada ao nosso espírito, ao nosso coração. Que o Teu Espírito nesta noite venha nos instruir, nos dar a direção, nos dar o entendimento, nos dar a sabedoria, Senhor, no qual nós precisamos. Pedimos a graça do Senhor para que possamos, ó Deus, aprender a usar e também, de fato, conhecer a inteligência espiritual e desenvolvermos essa inteligência espiritual mediante a dependência do Teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, nos colocamos na direção do Senhor e desde já, Senhor, clamamos por todos aqueles, meus irmãos e irmãs, que estarão
agora participando conosco desta live, da meditação desta palavra, bem como tantos quantos outros que estarão em alguma oportunidade, Senhor, ouvindo esta palavra. Amém. Que sejam alcançados pela destra do Senhor e pelo favor do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito bem. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Eu quero tentar reduzir o máximo o tempo da live. Eu estou exercitando para isso. Eu sei que eu falo demais às vezes, né? E para não ficar uma live muito prolongada. Então vamos lá. Neemias capítulo 4, a partir do versículo 9. Diz assim o texto. Estarei lendo aqui na minha Bíblia. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já se desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e o resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinham as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. E também, naquele tempo, disse o povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Amém. Muito bem. Para os irmãos que estão chegando agora, acabei de ler o texto de Neemias capítulo 4, do versículo 9 até o versículo de número 22, onde nós estaremos meditando com o tema o preço da restauração. Ok. Todos nós, leitores da Bíblia, nós sabemos que a razão pelo qual Jerusalém foi destruída. Os inimigos conseguiram destruir Jerusalém, os inimigos conseguiram invadir Jerusalém. No caso, a última invasão foi por Nabucodonosor, onde levou Judá cativo, todo o restante de Israel cativo para a Babilônia. E a razão pelo qual foi exatamente porque Israel baixou as suas guardas espirituais, ou seja, Israel quebrou sua comunhão, quebrou seu relacionamento com o Senhor. Em algum momento, ou em vários momentos na vida de Israel, Deus enviou os profetas, Deus enviou homens com palavra de restauração, buscando restauração,
buscando que Israel se arrependesse, usando os profetas, chamando Israel ao conserto, estendendo uma mão de graça, querendo livrar Israel do juízo, livrar Israel do cativeiro, querendo livrar Israel da situação no qual Israel estava passando, onde nós sabemos perfeitamente que eles tentaram tanto o Senhor, tentaram tanto ao Senhor, que o Senhor decretou juízo sobre todo Israel. E aí Jeremias lança a palavra de que eles ficariam cativos por 70 anos no cativeiro babilônico, e que no momento certo Deus iria enviar a restauração, Deus iria enviar o socorro. E aqui nós vemos que o processo de restauração de Israel já está em andamento. Quando Neemias foi para Jerusalém para reedificar ou para edificar os muros, Esdras já estava lá há mais ou menos 13 anos. Esdras é o sacerdote, porque o princípio, a vontade de Deus era que Israel fosse plenamente restaurada. E a gente sabe que a força do povo de Deus, o povo de Deus, seja a igreja agora no Novo Testamento, ou a igreja no Antigo Testamento, que é Israel, a força do povo de Deus está na sua comunhão com o Senhor, no seu relacionamento com o Senhor. E a palavra de Deus também nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos buscando em retidão, buscando a presença do Senhor, temendo, vivendo em santidade, em comprometimento com a palavra do Senhor, independente se de tempo de bonança ou de tempo de escassez, mas o nosso foco é o Senhor, nós sempre estaremos sendo guardados e fortalecidos no Senhor. Israel perdeu essa proteção, Israel perdeu essa cobertura espiritual, quando eles decidiram andar pelo próprio curso do seu coração. Aí o juízo veio sobre Israel, porque eles prevaricaram contra o Senhor e tentaram contra o Senhor. Mas agora, como Deus, ele não tem prazer no juízo, Deus pelejou por muito tempo, por muitos anos, esticou a sua longanimidade, sua paciência para com Israel, mas até que chegou o momento que Deus teve que liberar o juízo, e eles ficaram cativos por 70 anos lá em Babilônia, na terra de Babilônia. E como Deus é fiel em cumprir a sua palavra, e como havia revelado a Daniel, que assim que ele iria liberar, mover todas as coisas para que Jerusalém fosse edificada, fosse reedificada. Muito bem, agora vem a primeira leva de Babilônia para Jerusalém para edificar o templo do Senhor, com muito trabalho, e eles ainda não estavam conseguindo edificar o templo. Veio uma segunda leva, e nessa leva veio Neemias como governador, Esdras como sacerdote, Neemias como governador, ali para até administrar, veio com a palavra do rei, veio com a cobertura do rei, veio com a bênção do rei, a permissão do rei, para, como colocar uma ordem na casa. E ali ele encontrou uma realidade muito caótica, muito caótica. A situação estava muito complicada, a situação estava muito difícil. Por isso, daí a sugestão desse tema, onde eu coloquei o preço da restauração. O preço da restauração. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Porque o retornar, a restauração, ela é mais complicada, ela é mais difícil. Existem obstáculos que precisam ser vencidos, existem traumas que precisam ser vencidos, existem inimigos que precisam ser combatidos, e aí que vem a grande realidade das coisas, que tem muitas pessoas, por ignorarem isso, não conseguem serem restauradas na comunhão, não conseguem
se fortalecer no Senhor, não conseguem ter a sua vida renovada. O texto que nós lemos aqui diz que depois de muitos dias já tinha alguns dias de trabalho, onde Neemias estava agora trabalhando para erguer as muralhas, ou a muralha de Jerusalém, que é onde havia muitas brechas na muralha, muitos buracos feitos na muralha, os portões estavam todos queimados a fogo, destruídos, enfim. E o templo e o trabalho do templo estava completamente paralisado, todo paralisado, até porque o templo ainda não havia sido edificado, porque a primeira leva que foi enviada para Jerusalém foi exatamente para edificar o templo. Aqui eu tiro algumas lições e que eu quero compartilhar com você, e espero, em poucas palavras, conseguir passar para você o que está no meu coração com relação a isso. O primeiro plano de Deus é enviar Israel de volta, enviar o povo judeu de volta para Jerusalém, é restabelecer a comunhão com o povo, para que Israel agora pudesse voltar a ter a sua comunhão com o seu Deus, e no caso de Israel, retomar todo aquele ofício sacerdotal, dos sacrifícios, dos holocaustos, todo aquele processo que Deus já havia revelado, instruído Moisés e passado para Arão, durante muitos anos funcionou muito bem dentro de Israel, e Deus agora estava querendo trazer isso de volta, trazer a comunhão, o relacionamento, o mover do Espírito nos moldes do Antigo Testamento, é óbvio. Só que isso não estava sendo possível, porque havia muitas brechas ainda na cidade que elas precisariam ser reparadas. Então, trazendo isso para a nossa vida, espiritual, não é muito diferente o processo que aconteceu com Israel com o processo que ocorre conosco hoje, se nós não nos atentarmos a isso. Acabei de falar que a situação que Israel estava vivendo agora era resultado de rebeldia, resultado de desobediência, resultado de prevaricar contra o Senhor, de resultado de não ouvir os profetas do Senhor, resultado de rejeitar a direção e a palavra do Senhor. Conosco não é diferente. Tem muitas pessoas que estão com a sua vida espiritual em total ruína, não há mais força para pelejar, não tem ânimo sequer de ir para o culto, não tem vontade sequer de cultuar o Senhor, não tem prazer nas coisas do Senhor, porque lá atrás foram quebrando e negligenciando os princípios de comunhão, de relacionamento com o Senhor, foi negligenciando o seu devocional, a sua oração pessoal, o seu momento com Deus, negligenciando os princípios que a palavra de Deus apresenta para cada um de nós, onde nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, devemos atentar e obedecer e cumprir, mas não de forma legalista, mas sim por amar o Senhor e ter prazer na sua lei, e ter prazer na sua palavra. Pelo fato de gerar ou causar no coração de Deus contentamento e satisfação. E diante disso, algumas pessoas até lutam, até tentam e vêm buscar oração, tentam, se esforçam em algum momento para retomar a sua vida com Deus, né? Mas a gente percebe aqui, e é nisso que eu quero chamar a sua atenção. De repente alguém que está ouvindo essa live, essa palavra nesta noite, pode estar diante dessa situação, ou vivendo essa situação, ou que ouvirá esta live e possa estar vivendo essa situação. Entenda uma coisa, é muito precioso para Deus que a todo aquele que esteja prostrado, que ele se levante. Até porque Deus não fala com ninguém prostrado. Várias passagens das Escrituras, a gente vê o Senhor dizendo assim: põe-te de pé e falarei contigo. Há um propósito disso aí. Que Deus quer que nós estejamos a prumo, ereto na sua presença, andando de maneira ereta e justa na sua presença. Então, por algumas razões, pode ser que você não consiga, você que possa estar me ouvindo nessa noite, não consiga
ter esse nível de comunhão, esse nível de relacionamento, onde aquele queimar já não existe mais no seu coração, onde aquele afoguear só no falar do Senhor, o prazer de ler sua palavra, o prazer de estar orando ao Senhor, já não queima mais com a intensidade que queimava antes, ou talvez nenhuma mais. Mas você sabe que você precisa do Senhor, e você quer buscar o Senhor. Entenda uma coisa, é necessário esforço, é necessário trabalho, é necessário vigilância, é necessário prudência, é necessário atitude e ousadia. E, sobretudo, crer que Deus está pelejando a seu favor. Deus está indo na sua direção. A cada passo que você der, cada passo que aqueles que buscam restauração, por mais difícil, você pode olhar as circunstâncias à sua volta, pessoas te condenando, pessoas podem estar julgando, pessoas podem estar te difamando, pessoas podem estar fazendo de tudo para te desanimar, isso é próprio do diabo, pessoas podem estar lançando acusações, não importa. Se você quer buscar a restauração na sua vida espiritual, há um preço realmente a ser pago, e é o preço da abnegação. Há um preço da abnegação. Nós vimos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de Neemias 4, do versículo 9 até o versículo 22, havia muito trabalho, aqueles homens estavam exaustos, estavam cansados, havia muito entulho a ser tirado. Entenda, para que a gente consiga chegar lá no templo, para que a gente consiga chegar lá na comunhão com o Senhor, para que a gente consiga ter novamente aquele queimar, o fogo do Espírito, que já não está ardendo mais como ardia antes. É necessário tirar os entulhos da nossa vida, é necessário reparar as brechas dos muros onde os inimigos entraram, é necessário repor as portas na nossa vida, para que os inimigos não entrem novamente. Não entrem. Somente após todo esse trabalho, todo esse serviço, todo esse empenho e toda essa dedicação, que aí sim, também com muito esforço, Israel agora vai começar depois de algum tempo a focar novamente o trabalho na edificação do templo, preparar os sacerdotes, resgatar os princípios da lei conforme Deus havia revelado a Israel, para restaurar o culto em Israel, para restaurar o culto ao Senhor e invocar o nome do Senhor e todo sacrifício ser aceito. Então entenda uma coisa, não existe mágica. Não existe mágica. Há um preço para a restauração espiritual. É um preço de renúncia, é um preço de abnegação mesmo, é um preço de jejum, de oração, e entender que cada passo que você dá em direção ao Senhor, o Senhor dá outro em sua direção. E vai chegar um momento em que vai haver aquele abraço perfeito, onde vai haver aquele encontro perfeito, onde eu me lembro agora do filho pródigo. O filho pródigo. Não foi fácil para ele. Ele teve que dar alguns passos. O primeiro passo ele é arrepender-se e desejar novamente a presença do Pai, a casa do Pai, e levantar-se e começar a ir em direção ao Pai. E Deus ele tem trabalhado a favor daqueles que querem buscar a sua presença, aqueles que querem buscar restauração, aqueles que querem buscar renovo e querem novamente cultuar o seu nome, bendizer o seu nome em verdade, e querem se apaixonar novamente, e querem queimar novamente pelo Senhor, e se entregar na obra do Senhor, servir de boca profética para anunciar a palavra do Senhor. E Deus tem toda a unção e graça para nos capacitar a isso. Mas a primeira leitura que o Senhor precisa fazer em nós é exatamente essa disposição de nós atentarmos para o nosso chamado e entender que há entulhos para serem tirados, que ainda que sejam muitos, eu preciso começar a tirá-los e eu preciso lutar para tirá-los. Há brechas que precisam ser fechadas, seja
na vida emocional, na vida espiritual, na vida relacional, na vida financeira, enfim, são brechas que precisam ser fechadas. Nós precisamos edificar as portas da nossa vida para assim estabelecermos novamente um relacionamento com Deus, onde os dons vão manifestar novamente, onde a profecia, a revelação, a cura, o sobrenatural de Deus vai se manifestar naturalmente na vida do seu povo. Porque milagre para o povo de Deus é algo natural, deveria ser algo natural e não extraordinário. Isso deve ser extraordinário para aqueles que não conhecem ao Senhor, para o mundo lá fora, mas para aqueles que andam em comunhão com o Senhor, o milagre é todo dia. Todo dia vivenciamos milagres e todo dia o Senhor quer ser glorificado na minha vida. Ser glorificado na minha vida. E eu já estou caminhando para o final e eu quero só apontar alguns detalhes aqui desse texto para nós encerrarmos aqui. A gente vê que Neemias, ele colocou guardas, pessoas da confiança dele, e ele muniu essas pessoas. Entenda, sozinho o esforço vai ser muito maior, talvez você não consiga. Você precisa de pessoas idôneas do teu lado. Você precisa de pessoas que tenham as armas e armas espirituais e que saibam manejar essas armas. Você precisa de ter do teu lado e buscar, se você não tem, buscar pessoas que tenham coragem de estar junto com você e disposição de estar junto com você. E que estejam empunhando as armas, são armas espirituais. Armas espirituais, conforme a palavra nos diz, que as nossas armas elas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus, para destruir as fortalezas do diabo. Para destruir as fortalezas do diabo. Onde eu aprendo aqui, também, que é com a unidade do povo de Deus, que os inimigos do povo de Deus são vencidos. E bem, Jesus fala que um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido, ele não subsiste. De repente, eu estou falando para alguma irmã que seu esposo é crente, mas ele está fraco. Ou para algum irmão que a sua esposa é crente, mas ela está fraca. Entenda uma coisa. Ambos os casos. Um precisa do outro. Um precisa estar vigiando. Um precisa estar cobrindo o outro. Enquanto um está trabalhando, o outro tem que estar na cobertura, na proteção, na oração. E não na maldição. E não em proferindo palavras de morte, mas palavras de vida e profetizando vida e cobrindo. E há um princípio aqui que Neemias, obviamente direcionado pelo Espírito Santo, porque esse homem era um homem de Deus, ele não tomava decisões e não seguia por caminhos sem que antes falasse com o Senhor e conversasse com o Senhor. Ele estabeleceu um princípio de unidade. Ele diz: pelejai pelas vossas casas, pelos vossos filhos, pela vossa família, pelos vossos irmãos. Peleja. Cada um edificava a brecha no muro, diante da sua casa, ou próximo da sua casa, e um estava na banda do norte e outro na banda do sul. Mas quando tocava a trombeta, todos numa só voz, todos numa só determinação, pelejavam a favor daquele que estava sendo atacado. A favor daqueles que estavam sendo atacados. A restauração acontece. A restauração, ela vem, a edificação, a retomada dos dons, a retomada do Pentecostes, do falar em línguas, do culto espiritual, do culto pentecostal. E quando eu falo pentecostal, eu não falo de barulho, eu falo de poder de Deus, onde há quebrantamento, onde há cura, onde o endemoniado é liberto. Enfim, isso para mim é Pentecoste. Isso para mim é pentecostal. Ela se dá na unidade. Porque não vão, você vê no texto, nesse pequeno texto que eu li, como que os inimigos tramavam para que eles não conseguissem fechar as brechas.
Porque Satanás sabe, quando nós fechamos as brechas, seja na minha vida de forma individual, seja na minha família ou na própria igreja, sabe que o próximo passo vai ser o mover de Deus, vai ser o culto avivado, vai ser a presença viva de Deus, a presença manifesta de Deus no culto, onde vai haver temor, onde vai haver santidade, e os inimigos cada vez mais serão enfraquecidos. Satanás sabe disso. Por isso, eu quis compartilhar com você desta palavra, para que você não desanime. É interessante como, nesse período de pandemia, como as pessoas, a impressão que me passa, que está vendo um espírito de abatimento, um espírito de estranho no povo. Que até no culto que nós estamos tendo, eu falo na minha igreja, que nós estamos tendo nos domingos e nas terças-feiras, há um espírito vazio, parece que há esse espírito de medo, esse espírito de insegurança, parece que tomou parte do coração de algumas pessoas na igreja. E você sente isso, você percebe, eu percebo isso no culto. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não deixe a chama do Espírito se apagar. Não deixe. Daí a importância de você lutar, tirar os entulhos, fechar as brechas e manter a chama do Espírito Santo acesa. Não tema a ameaça dos inimigos, não tema a afronta ou o projeto de Satanás. Creia no Senhor, o vosso Deus, como diz aqui Neemias, veja como grande e terrível é o nosso Deus. Eles não podem fazer nada. Satanás não pode fazer nada contra a igreja do Senhor, desde que a igreja tema o Senhor, honre o seu nome e se santifique e tenha prazer em cultuar o Senhor. E isto, eu não me refiro apenas no culto na igreja. No culto na igreja. Ali na igreja deve ser apenas o reflexo do que a gente vive em casa. E é isso que eu tenho visto. Então nós devemos trazer essa comunhão, o nosso devocional, o nosso culto, a presença de Deus começa dentro da nossa casa. Tem muita gente que pensa que Deus está esperando a gente ir lá na igreja. Não, Ele quer sair junto conosco aqui de casa. Ele quer estar sempre junto conosco. Então, meu irmão, minha querida, meu irmão, minha irmã, há um preço para a restauração espiritual. Se você estiver disposto a pagar esse preço, que preço? Abnegação, reconhecer onde caiu, onde parou, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer que há entulhos, seja emocionais, falta de perdão, seja lá o que for, que precisam ser tirados. Reconhecer e fazer uma autoanálise, que pode haver brechas na sua comunhão, no seu relacionamento com Deus, onde é ali que o inimigo tem entrado e tem jogado os seus dados inflamados e posto fogo, e ateado fogo onde não era para queimar, onde não era para ser destruído. Que é a sua comunhão com Deus, que é o seu relacionamento na sua casa, que é o seu relacionamento com o Espírito Santo, que é o seu relacionamento como servo de Deus, onde você estiver. Então, receba essa palavra no seu coração. Eu vou estar encerrando por aqui, para que essa live não se estenda por muito mais tempo. Mas guarda essa palavra aí no seu coração. Deu um probleminha aqui que a tela virou, mas está tudo ok. Voltou novamente. E eu quero estar orando por você nesta hora. Sei que tem algum pedido de oração, apresente e que nós vamos estar orando ao Senhor, nosso Deus. E só para encerrar essa palavra, há um preço a ser pago para a restauração. Não vai cair do céu. É a vontade de Deus que eu esteja plenamente restaurado, é a vontade de Deus que você esteja plenamente restaurado. E o Senhor tem feito a parte dele. Cabe a nós agora fazer a nossa parte, em buscar o Senhor, em arregaçar as mangas e entrar com fé, com determinação, com garra, para a edificação, seja da minha vida espiritual, seja da minha casa,
do relacionamento espiritual, da comunhão espiritual da minha família, dos meus filhos, esposa ou marido, enfim, eu tenho que fazer a minha parte. Pelejai pelos vossos filhos, pelas vossas esposas, pelos vossos irmãos. Há um trabalho a ser feito e Deus conta com você. E Deus tem disponibilizado toda a graça e unção que tanto eu quanto você precisamos para buscar essa comunhão, para lá na frente vivermos sobrenatural de Deus, num culto abençoado, seja esse culto num templo, seja esse culto na minha casa, seja esse culto lá na praça. Amém? Então, eu vou estar orando nesse momento, quero estar apresentando diante de Deus a vida de cada um dos irmãos, cada um dos queridos que estão participando dessa live, e tantos quantos que vão estar ouvindo mais adiante. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, no nome santo de Jesus, eu quero entregar, Senhor, esse momento ao Senhor e pedir ao Teu Espírito Santo, Senhor, para que venha completar e venha alcançar os corações, ó Deus, diante desta palavra simples, Senhor, que foi apregoada aqui nesta noite. Mas eu creio, Senhor, e vejo com grande importância, porque, ó Deus, muitos, por não entenderem que há um preço a ser pago, ó Deus, acabam desistindo na primeira adversidade, como se o Senhor não quisesse restaurar, como que o Senhor não tivesse perdoado. Mas eu sei que a graça do Senhor, ó Deus, é imensa e quer alcançar todos aqueles que estão cansados, quer alcançar aqueles que estão, Senhor, se sentindo atemorizados, que não conseguem nem a si mesmos, Senhor, se perdoarem. Eu sei que a mão do Senhor está estendida para abençoar. Basta que entendamos, Senhor, que há um preço, o preço da confissão, do abandono de pecado, o preço, Senhor, da reparação de brechas, o preço, Senhor, do trabalho em se caminhar, que é o processo de conversão, em se caminhar novamente em direção ao Senhor, em comunhão ao Senhor, não importando, Senhor, porém não ignorando as ameaças do inimigo, as afrontas do inimigo, mas com os olhos postos no Senhor, ó Deus, sermos restaurados com a destra poderosa e soberana do Senhor, ó Deus. Assim eu quero abençoar, no poder do nome de Jesus, cada família, Senhor, que está participando desse momento, que está ouvindo esta palavra. Senhor, aquele meu irmão que está se sentindo enfraquecido, que seja renovado pelo poder do Senhor, seja alcançado pela destra do Senhor, ó Deus, e que as ameaças, que as ciladas, que as afrontas de Satanás venham cair por terra, que ele seja ou elas sejam revestidos de poder, revestidos de graça e de ânimo espiritual, Senhor, para que sejam plenamente restaurados na unção, no ministério, na sua família, na comunhão no lar, plenamente restaurados pelo poder do nome santo de Jesus, ó Pai. Senhor, e se porventura alguém que se encontra enfermo nesta hora, eu quero liberar uma palavra de cura, a palavra de bênção da cura sobre esta pessoa, Senhor. Não importa qual é a enfermidade, pois eu creio que há poder no Teu nome, Senhor, para repreender e aniquilar todo este mal. Assim, Senhor, eu abençoo com a cura no Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Não deixe de fazer o seu culto devocional, não deixem de estar lendo a palavra do Senhor, não deixe de estar fazendo a sua oração, consagre a sua vida ao Senhor. A igreja precisa aprender a resgatar esse momento pessoal, aquilo que Jesus fala, entra no teu quarto, no secreto, que no secreto o teu Pai que ouve a sua oração vai te atender, vai te responder. Ofereça você o seu culto ao Senhor, independente de um dia, independente de um ritual, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.